Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Edificando, nossa série de estudo, onde nós compartilhamos uma mensagem que você pode usar no seu devocional, no seu tempo de meditação, para estudar, para meditar, para receber mais da palavra de Deus. Ou você pode usar essa mensagem também para compartilhar com a sua célula, onde você pode trazer num debate para poder mastigar todos juntos e todos sermos edificados pela palavra de Deus. Na mensagem de hoje eu quero falar sobre um chamado de Deus para nós. Todos nós somos chamados para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem. E o desejo de Deus, na sua infinita graça, sabedoria e amor, não era apenas nos resgatar do inferno por causa do pecado, mas era para produzir em nós um modelo segundo Jesus Cristo, seu Filho, que veio para a terra para resgatar o homem, mas mais do que resgatar, produzir um padrão de filhos de Deus, na qual o mundo poderia ver a essência de Deus agindo na terra através dos seus filhos. Quero ler um texto que está lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo está escrevendo a sua carta e ele diz assim no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Então, o alvo de Deus era que eu e você, por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, nós pudéssemos voltar a ter vida com Deus e também olhar para Jesus e ver o modelo na qual Deus queria que os seus filhos assumissem aqui na terra. Quando a gente estuda esse texto no original, essa palavra conformes à imagem, é ter a mesma forma que a imagem. Essa palavra imagem é a palavra eikon no grego, que significa caráter. E ela carrega 3 pilares fundamentais que eu quero ler para você. O primeiro pilar desse caráter é você ter um padrão moral semelhante a Cristo, ou seja, esse caráter na qual Deus quer produzir em nós é um caráter que expressa o padrão moral de Jesus como homem aqui na terra. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto desse caráter é ter uma mente renovada, uma renovação mental, segundo o padrão de Jesus. Aquele que, homem e mulher, que é transformado na sua forma de pensar, que agora não pensa mais segundo o mundo, mas assume a forma de pensar segundo Deus. E o terceiro aspecto fala da essência, fomos chamados para sermos participantes da natureza divina de Cristo Jesus. Então, olha quanta coisa envolve esse ser parecido, ou ser semelhante a Cristo. Então, todos nós, é o desejo de Deus para que todos os seus filhos sejam transformados, tenham uma transformação completa de uma natureza caída por causa do pecado, uma natureza que foi corrompida. E quando eu digo isso o que o pecado corrompeu? A forma de viver, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se relacionar, que deixou de ser segundo Deus para ser segundo o mundo. Agora vem Jesus para restaurar, para trazer um modelo perfeito na qual ele é o modelo principal. Por isso que eu e você precisamos compreender esse plano de Deus para a nossa vida. Jesus, queridos, ele veio para ser uma referência. Ele veio para ser um molde, um modelo, um exemplo na qual todos nós devemos olhar para ele e imitá-lo e viver de acordo e fazer igual. Porque se nós não compreendermos isso, nós corremos o risco de pensar que Jesus veio para resolver os nossos problemas, que Jesus veio resolver o problema que o homem não conseguia resolver por si só, então agora Jesus é um solucionador de problemas. E a gente então busca a Deus apenas para termos os nossos problemas resolvidos, e esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é muito maior do que isso. Porque Jesus, ele não existe para resolver os nossos problemas, ele existe para nos mostrar como eu e você devemos viver. Por isso que ele é uma referência, ele é um transmissor. Jesus é um multiplicador, ele veio mostrar como eu e você podemos viver. Vamos dar um exemplo. Jesus diz que ele é luz, ou seja, ele é uma fonte de revelação. Essa palavra luz, quando você estuda na palavra, significa ter revelação de algo que estava escondido agora vem à luz, ele é demonstrado. E a Bíblia diz que ele é luz, e a gente sabe que quando a luz chega, as trevas vão embora. Então, quando nós temos revelação de Jesus, de quem ele é, como ele age,
a nossa vida recebe essa revelação e é transformada nessa revelação, e aquelas trevas que nós tínhamos, que era a ausência de entendimento, vai embora. O interessante é que a luz não só vem, como também nos torna uma fonte de luz, ou seja, aquela luz permanece em nós e agora nós manifestamos essa luz porque tivemos a revelação de quem Ele é. Se a gente olhar, por exemplo, quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, ele diz assim: se você beber dessa água que eu lhe der, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você vai ter dentro de si uma fonte que jorra para a eternidade. Ou seja, ele não só sacia a sede quando ele dá da sua água, da sua vida, como também nos faz uma fonte de vida. Ou seja, ele nos transforma por completo, ele nos deixa semelhante a ele. Em que sentido? Numa porção que ele tem nos dado, nós nos tornamos aquela porção. E esse é o desejo de Deus. Se nós não compreendermos isso, nós vamos sempre ter aquela mentalidade de viver dentro de uma igreja onde a gente tem só um desejo: receber, 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 e toda hora nós estamos buscando algo novo para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, e Jesus não veio para isso. Jesus veio para ser um modelo de como eu e você devemos abdicar das coisas que são segundo o mundo para assumir aquilo que é do reino de Deus. Se nós olharmos para a nossa vida, mesmo dentro da igreja, todos nós somos tentados, principalmente pelo diabo, né? O que ele tenta fazer? Provocar em nós um desejo, algo pela qual nós buscamos viver. E a gente vai sempre olhar que a gente está buscando a Deus para satisfazer os nossos interesses, para satisfazer as nossas vontades. E muitas vezes o diabo usa até a Bíblia, né? Ele usa, quando o diabo vem, ele nunca vem de uma forma da qual a gente possa reconhecer e entender, e a gente tem um entendimento assim: não, esse é o diabo. Ele sempre vem com meias verdades, ele é astuto e ele tenta nos moldar. Quer ver um exemplo prático? Ele mesmo usa a própria palavra. Ele tentou Jesus usando a própria palavra. É que ele esqueceu que Jesus era a palavra. Se a gente olhar o segunda tentação, ele usa o Salmo 91, mas Jesus responde também na palavra que ele não deveria tentar o Senhor seu Deus. Então nós temos que entender que o diabo conhece a palavra e eu e você também devemos conhecer na essência para que a gente não caia nas mentiras dele. Quer ver um exemplo? Ele usa a Bíblia assim: a Bíblia não diz que você deve pedir? A própria palavra diz em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E a gente pode usar esse versículo, que é bíblico, que é verdade, para viver as nossas vontades. Então, se eu tenho uma vontade, o que eu vou fazer? Vou ficar lá orando, pedindo: Deus, me dá isso, me dá aquilo. A questão é que a motivação não está baseada na vontade de Deus, mas está na nossa vontade. E o diabo toda hora nos tenta para viver assim. Mas se a gente olhar a verdade, o que a palavra diz, a palavra diz lá em 1 João 5,14, ele diz assim: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, é só pedir que nós vamos ter o que a gente quer? Não. Nós temos que pedir segundo a nossa vontade. Em 1 João 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Então a questão não é só pedir, a questão é: o que estamos pedindo está segundo a vontade de Deus? Se estiver, nós vamos ter a resposta devida, nós vamos ter a resposta de Deus para a nossa vida. Percebe como é sutil? Nós podemos viver dentro da igreja achando que estamos servindo a Deus, buscando a Deus, mas a relação com Deus não está baseada em fazer a vontade dele, mas a nossa. E é claro que nós vamos nos frustrar, porque Deus ele nos ama como um pai e ele não vai fazer a nossa vontade. Todo pai sabe o que é melhor para o filho, e o que é melhor para nós como filhos de Deus é viver segundo o modelo de Jesus. Ele é o modelo, ele é o padrão. Então nós temos que olhar, querido, entender esse padrão de Jesus para a nossa vida. Jesus, queridos, vamos usar o exemplo dele na prática do nosso dia a dia. Se nós olharmos, por exemplo, um aspecto de Jesus, não dá para falar todo, não temos tempo para isso, mas se a gente olhar, por exemplo, Jesus, ele não veio fazer a vontade dele.
Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Tanto que ele diz lá em João 6,38, ele diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E olha que Jesus teve vontades, mas em nenhuma delas ele colocou isso como uma prioridade para ele fazer. Quando a gente olha, por exemplo, quando Pedro corta a orelha de Malco, ele fala, Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu podia pedir uma legião e resolveria o problema, ou seja, ele podia usar a sua vontade, pedir uma legião de anjos e o problema ser resolvido, mas ele não faz isso. Ele abre mão dessa possibilidade de ter a vontade para você poder fazer, para viver o propósito, para viver a vontade dele. Se quando você vai lembrar da oração do Getsêmani, bem conhecido, ele diz, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está falando da vontade natural dele, mas ele termina a oração, contudo, faça a tua vontade e não a minha. Então Jesus nunca viveu para fazer a sua vontade. Agora, eu te pergunto, se Jesus como homem nunca viveu para fazer a vontade dele como homem, você acha que agora Jesus vai fazer a nossa vontade? Não, ele não vai fazer a nossa vontade. Pelo contrário, ele vai revelar a vontade do Pai pela palavra, pelo Espírito. Então, esse é o modelo de Jesus. Jesus não vive para si mesmo. Ele dá a sua vida, ele abre mão da sua própria vida para que outros possam viver a vida que ele tem. Esse é o plano de Deus. Jesus é uma referência. Não viva para você mesmo. Não viva para a sua vontade. Não viva para os seus planos. Pelo contrário, tem planos maiores de Deus para nós. E quando eu digo que ele é um modelo, é porque em todo o Testamento, se a gente olhar a partir da história de Jesus até o final do Novo Testamento, a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos nos identificar com Cristo. Ou seja, é nós que vamos assumindo a forma de Cristo, a ser como ele foi, viver como ele viveu, como homem. Ele venceu o pecado como homem e guiado pelo Espírito. Nós também, como homens, podemos vencer muitas coisas sendo guiado pelo Espírito e pela palavra de Deus. Esse é o modelo de Jesus na qual eu e você devemos viver. Eu vou dar alguns aspectos mais práticos disso para a gente poder compreender, para a gente terminar essa mensagem. Ele não viveu para si, ele deu sua vida, ele não buscou sua vida, ele deu a sua vida. E nós temos que ter esse mesmo sentimento, não viver para nós, mas dar a nossa vida, dar em favor de muitos. Como? Expressando Cristo com o nosso viver. Uma outra característica de Jesus, ele não veio para ser servido. Todos nós gostamos de ser servido, mas esse é o modelo do mundo, não é o modelo de Deus. E nós devemos servir também uns aos outros. Nós somos servos do Senhor, para o Senhor, e servimos ao Senhor também servindo as pessoas. As relações não podem ser voltadas para nós. A relação é de nós servindo Cristo às pessoas. Jesus viveu com um intuito, obedecer ao Pai. Nós também devemos ter essa mesma convicção, ser como Ele. Devemos viver para obedecer ao Pai. Outro aspecto de Jesus, ele repartilha o que ele é. Ele repartilha a vida que ele tem. Ele repartilha da graça que ele tem. Nós também devemos entender que tudo que Deus nos dá, nós vamos usufruir, mas não deve terminar em nós. Nós devemos compartilhar a graça, os dons, os recursos, o conhecimento, tudo aquilo que Deus tem nos dado, não para em nós. Passa por nós, transforma a nossa vida. Mas é para alimentar muitos, compartilhar, servir, entregando. Amém, amados? Jesus não reclamava, né? Nós vamos ver que Jesus em nenhum momento reclamou. Pelo contrário, ele sempre sofreu calado tudo que padeceu. Nós também temos que ter esse mesmo estilo. Eu posso passar aqui horas falando de coisas de Jesus, mas a mensagem que eu quero deixar para você, nesse edificando, é que nós somos chamados para sermos conforme ele. E meu desejo nessa mensagem é que, a partir dela, nós possamos meditar no nosso viver diário e abdicar do padrão do mundo para assumir o padrão de Jesus, sermos semelhantes a Ele, para que o mundo não veja a nós, mas veja Cristo em nós. Paulo entendia isso. Já não sou mais eu, mas Cristo. Tudo nele já era segundo o modelo de Cristo, como ele disse que nós devemos ser imitadores dele, como ele é de Cristo. Agora nós devemos imitar Paulo, imitar Cristo, para que o mundo possa ver Cristo em nós. Amém, amados? Então quero deixar essa mensagem de reflexão para você meditar
no seu devocional com a sua célula. Quero deixar algumas perguntas, né? Como você tem olhado para Jesus? Você tem olhado para Jesus como alguém que pode resolver a sua vida e você ficar bem? Ou você olha para Jesus, eu preciso ser como ele foi? Como ele é e foi como homem para viver? Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto é quais as áreas que eu preciso imitá-lo, né? Pode ser vontade própria, abrir mão da vontade própria, abrir mão dos nossos planos para viver a dele. E o terceiro, a pergunta é, como está meu nível de obediência a Deus? Amém, queridos? Que Deus abençoe você, fique na paz, até o próximo Edificando.